Oi, Zé, tudo bem? Tudo bom? Bem. Eu tenho essa linda aqui que chama-se Floriceira. Que linda, nossa, parece mentira. É, parece mentira. Tem um mel, ó. Tem um melzinho. Você toca nela assim, ó. Ó o melzinho dela. É mel mesmo. Meu nome mesmo é Maria Cecília de Luna. E aí, o pessoal me chama de Lourdes, porque Lourdes foi o meu nome que a minha mãe me batizou. Hoje eu tenho 84 anos. Quando eu nasci, aí o meu pai e meu tio falaram assim, já registra essa daí, que aí depois nós vamos registrar os outros. Ele foi registrar no cartório e ele perguntou como é o nome da menina, chama-se Maria. Maria de quê? Ele esqueceu que a minha mãe tinha me batizado por Maria de Lourdes. Aí ele ficou sem saber, Maria de quê? Aí ele falou assim, como se chama a mãe? Aí, Cecília. Então, vamos pôr Maria Cecília. Tinha uma das minhas irmãs que já chamava Maria Cecília, que era a minha irmã mais velha. Maria Cecília da Conceição. E aí eu também fiquei, mas a gente não tinha consciência Duas irmãs com da o mesmo nome. gravidade, entendeu? Não tinha consciência da gravidade, ficou assim mesmo. Como eu me criei, o pessoal me chamava de Lourdes, e lá eles me chamavam Lourdes Grande, porque meu pai chamava de Zé Grande, né? E ele chamava Lourdes Grande, e com esse nome de Lourdes Grande eu me criei. Para mim eu sou Lourdes mesmo, né? Agora, quando eu assino meus papéis, tudo, eu assino Maria Cecília. Eu morava na Paraíba, já eu tinha muitas plantas lá. Aquela floriceira eu tinha lá na Paraíba. Aí quando eu cheguei aqui eu consegui muda. As plantas, lá a gente fazia um canteiro alto, suspenso assim, bem alto. Por quê? A gente tinha que pôr no alto e cortar as asas da galinha para elas não voar em cima, né? Porque elas ciscavam, arrancavam tudo. Aí sempre nós tivemos verdura, coentro, cebolinha, essas coisas, couve. E depois foi que nós viemos descobrir, aí chuchu, plantava muito chuchuzeiro. Então, desde lá, eu plantava as flores de lá. Só entrei na escola com 16 anos. Foi quando eu vim começar a estudar, foi com 16 anos. Também não precisei de registro, não precisei de nada, também não fiz matrícula, porque eu não podia matricular, que a professora só pegava criança de 7 a 14 anos. Como eu tinha 16 anos, eu sabia ler um pouquinho e escrever, eu entrei na escola mais para ajudar a professora, como auxiliar dela, e ela me ensinava a matéria que eu precisava estudar. Que eu fiquei doente de 2 anos até 12 anos, mas era uma doença que transmitia de uma pessoa para outra. Por isso que eu não podia, mesmo tendo as escolinhas, que meu irmão tinha uma escolinha para alfabetizar umas crianças, porque lá não existia escola nenhuma. Então, ele, à tarde, ele trabalhava na roça e à tarde ele ia num casarão lá, montou uma escolinha. Tinha muitos alunos. E os pais pagavam uma pequena mensalidade para ele. Quando não tinha dinheiro, trazia uma galinha, trazia ovo de galinha. Isso tudo para pagar a mensalidade, né, quando não tinha. E como ele tinha muito interesse de ensinar as crianças a ler e escrever, ele aceitava. Mas eu não podia ir na escola, porque se eu entrasse e fosse na escola, os pais das crianças tiravam as crianças, porque sabia que eu tinha aquela doença que podia transmitir para eles. Essa aqui eu não gosto dele, tá aqui porque... É o que? Arruda? É uma arruda. Mas eu não suporto o cheiro dele. Ah, é? Porque quando eu era pequena, minha mãe, eu tinha enxaqueca, minha mãe sempre amarrava isso na minha cabeça, passava dor de cabeça. Nossa, eu peguei um horror. Mas a doença passava pelo ar? Passa até... Não, se eu sentasse aqui e você sentasse, podia Passar. passar. Era uma doença transmissível. Nossa. Né? Era muito grave. Meus dedos, a unha, saía uma doença assim dentro da unha, que a unha suspendia, sabe? Ficava, os pés rachava. Eu pisava, dava aquela rachadura no pé, ficava uma rachadura horrível. Isso sabe? foi uma coisa que marcou bastante, então. Isso aí marcou bastante. Essas pessoas que me ensinaram tudo que era bom. Legal. Que a minha mãe já
Era uma pessoa... É Cecília e José. José, é. Um dia, quando eu já estava pensando, minha mãe pensava que eu nem ia ter mais cura, que eu ia morrer mesmo, um tio que tinha lá, chegou em casa e falou assim, não, vamos levar no médico amanhã. Ele me levou nesse médico e ele me receitou umas injeções, 2 injeções. E com essa eu tomava todo dia, né? Uma injeção que doía. Com essas injeções eu fiquei boa. Fiquei muito tempo. Assim, eu não sei quanto tempo assim, eu fiquei sem essa doença, a pele limpinha. Comecei, aí entrei no catecismo, fui fazer a primeira comunhão, tudo nesse tempo. Mas com o tempo ela começou a voltar. E quando eu sentia que ela voltava aqui na boca, ela comecei a áspera assim, aqui, ó. Eu falava, mãe, a doença está voltando. Aí a minha mãe entrava em desespero, né? Porque era um sofrimento muito grande. Para ela, para meus irmãos, vendo o meu sofrimento, né? Aí um dia o meu pai estava na cidade lá de Alagoa Nova, que é a minha cidade, e o cunhado dele falou assim, ó, tem um farmacêutico em Brejo de Areia que faz uma garrafada que sara, diz que cura todas essas doenças. Aí eu fiquei tomando aquele remédio, todo dia eu tomava, de manhã à tarde, e fui melhorando. Fui limpando a pele, fui sarando as feridas, mas me sarei mesmo. E não voltou mais a doença. Eu agradeço muito a Deus, porque com o tempo, muitos anos, assim, tempo de ano, depois eu descobri que esse médico era um médico espírita. Olha. Através de um médico lá de Campina Grande, que era nosso conhecimento, eu comentando isso, ele falou assim, ele falava, eu sabia até o nome dele, até outro dia, eu esqueci. Mas ele falou assim, era um médico espírita. E o que é que eu agradeço? Da minha mãe, não saber, porque se a mãe descobrisse que era um médico do espiritismo naquele tempo, para o povo católico, era o demônio, né? Nossa, eu não ia aceitar nunca. Ela não ia aceitar que eu fizesse um tratamento com médico espírita, né? Mas passou. Eu cheguei lá no grupo de troca, a moça estava com essas mudas. Essa aqui? É. Ninguém queria elas. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Eu não tenho onde plantar. Aí eu trouxe, joguei dentro dessa bacia para ela sobreviver até ela arrumar um jeito de mudar. Ela que sair pode plantar cada uma num vaso, fica lindo. Até hoje eu tenho muita dificuldade de escrever, né? Às vezes eu vou fazer uma coisa, fico perguntando para as meninas. E antes que o meu dicionário era o meu esposo, o Elias, que ele nunca foi na escola também. Ele aprendeu a escrever sozinho, mas aquilo sabia tudo. Ele lia e escrevia muito bem, uma letra bonita, corretamente, sabe? A letra dele era sem nenhum defeito, aquela letra redondinha. Aí eu perguntava, ele dizia, aprendi com seu irmão, meu irmão Antônio Grande, que tinha uma letra muito bonita. Ele aprendeu com ele, copiava dele, sabe? Então por isso que ele aprendeu tanto. Ah, eles eram amigos de infância? Era primo, nós éramos primos, né? Então, parente, ele nasceu, se criou estudando assim, depois que ele teve muito tempo que ele teve uma carta de ABC, porque ele escrevia na terra, assim, no chão. Nunca teve um caderno nem um lápis. Então vocês cresceram juntos, você e seu esposo, a senhora e seu esposo, isso, vocês cresceram mais ou juntos. menos, né? Depois ele aumentou a idade para ir para o Rio de Janeiro, e nós ficamos muito tempo fora, né? Depois passou 10 anos no Rio de Janeiro, depois foi para Brasília, depois veio aqui para São Paulo, depois ele casar. Ele quase casou lá no Rio de Janeiro, foi noivo. Eu sempre escrevia para ele, para mim. Uma vez eu arrumei um namorado, fiquei noiva, quase casei, mandei falar para ele e tudo. Então, a gente sempre se falava. E era o contato que ele tinha com a família dele era através de mim. Que era um pessoal Então ele também. sabia tudo da vida da senhora, a senhora sabia tudo da vida dele. Eu sabia da vida dele. Aí depois deu certo. Saí com muita saudade, com muita tristeza. Deixar minha terra, minha mãe, sabe, doentinha. E deixar todo o meu trabalho que eu tinha na igreja, na escola e tudo, né? Foi assim uma decisão meio difícil. Ele sempre foi frentista, sempre trabalhou em posto de gasolina, sempre foi frentista, sempre trabalhou muito. Ele sempre ganhou um salário mínimo. Ele nunca ganhou muito, assim, foi aquela pessoa que desenvolveu, mesmo sabendo bastante, ele não foi a pessoa que desenvolveu para ganhar um salário melhor. Mas aquele salário dele, como era tudo para casa, ele era muito assim, organizado, sabe? As coisas dele eram muito organizadas.
não tinha uma prestação atrasada, não devia para ninguém. Entendeu? Com isso ele foi se firmando na vida, até ele... Eu aprendi muito com ele, entendeu? A de organizar a vida, não deixar faltar nada em casa, não deixar para as meninas, sabe? Aprendi muito com ele, ele era uma pessoa muito boa. E a minha mãe falava assim, quando o pessoal falava, nossa, mas ela vai embora, a senhora está tão doente, ela falava assim, ela tem que cuidar da vida dela, porque o pai já morreu, eu estou doente desse jeito, se eu morrer, e ela vai ficar aqui com quem, né? Meus irmãos não tinha nem para elas também, era o meu irmão, para ir no meu casamento, eu tive que reformar uma camisa do Eli, do meu marido, para poder ir tanta dificuldade que ele estava, né? Mas a vida é muito difícil. Naquele tempo o pessoal não tinha como hoje Bolsa Família, não tinha aposentadoria, não tinha nada, o que eles tinham era a roça. Trabalhava na roça para vender uma banana, para vender uma galinha, para vender isso, aquilo outro, para comprar o que não tinha na roça, né? Comprar um açúcar, um pó de café, essas coisas. Era uma mistura. Era uma vida muito difícil, né? Meus pais. Hoje o pessoal lá no Nordeste, graças a Deus, né? Isso depois de um tempo, né? Depois do Lula, que ele fez tudo aquilo lá, que abriu o crédito, que o pessoal pôde comprar as coisas, depois após as aposentadorias do pessoal da roça, né? Que aposenta as mulheres com 55 anos, homens com 60 anos. Só após isso aí, as pessoas que estão doentes recebem um auxílio-doença. Depois, quando vem melhorar a vida do povo, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu vim para cá. Eu não tinha essa casa, eu tinha uma casa nos fundos, terreno baldio na frente de casa. Aí eu já plantava minhas plantas. Depois eu tive que me desfazer delas para construir essa casa. Eu até saí de casa na hora que eles foram cortar minha mangueira, meu pé de ameixa, tudo cheio de fruta, né? Tive que cortar para construir a casa. E a vida da senhora aqui? Como é que foi nesse começo? Quando eu cheguei, eu sempre costurei. Né? Fui costureira assim, profissional lá no norte. Fiz muito vestido de noiva, muito enxoval de noiva lá. Eu levava a vida, costurava muito. Quando eu cheguei aqui, eu também costurei muito em casa. Costurava em casa de família. Até que um dia eu cansei de costurar. Falei, não vou costurar mais não. Eu vou trabalhar em qualquer coisa, menos de costurar. Para costurar para os outros, né? Costurar eu costuro até hoje. Costurar dá muito trabalho, costurar, não dá? Demora, né? Não, trabalho. Mas eu gosto muito. A minha máquina tal, a outra máquina deu prego lá dentro, eu trouxe essa para cá, ó. Você era costura ainda, então? Ainda tá aí, ó. A própria tá aí, da minha máquina. Legal. Porque eu tive que fazer umas costuras de última hora agora, eu trouxe ela para cá. Eu fiz uns tapetes, algumas coisas para um bingo que nós fizemos domingo. Então eu gosto muito de costurar. Essa minha máquina, eu falo que é a minha válvula de escape. Quando meu esposo morreu, que eu vinha sozinha e ficava sem dormir à noite, eu ia costurar. Mas botei ela lá na sala, né? Tinha noite que eu costurava quase a noite toda, que eu não conseguia dormir, né? Aí ficava costurando. A gente era do grupo de jovem lá. E a gente se reunia e a gente conversava muito sobre as meninas. Naquele tempo a gente tinha muitas meninas que engravidavam fora de tempo, a gente conversava sobre as consequências de uma gravidez, que às vezes a menina engravidava, o pai obrigava a casar. E as consequências que ela ia sofrer, naquele tempo a gente já tinha consciência das consequências que as meninas iam sofrer por causa de uma gravidez. Não é isso? Aí nós começamos a conversar também sobre a política, fui aprendendo com as pessoas, que eu não entendia nada disso aí, né? Mas comecei a reunir com o pessoal de um grupo de jovens de Ação Católica, rural, que não podia falar de nada de rural, porque naquele tempo tinha a Liga Camponesa, que da ditadura acabou com tudo, matou muita gente, tudo. E mesmo quando começou bem a ditadura, eu não entendia. A gente não tinha informação, não tinha rádio, não tinha televisão. A gente só ouvia falar pelas pessoas que contavam pra gente. O meu tio falava umas coisas pra gente, não é isso? Ele já tinha mais informação, reunia com os políticos, lá já tinha mais informação. Mas nós da roça mesmo não tinha informação nenhuma. Aí começou a ter essa reunião com essas pessoas mais conscientes da política, explicando sobre a ditadura. Aí a gente já mudava, nós que trabalhamos o evangelho a vida inteira, com aquele grupo de adolescentes, a gente falava assim, o que foi que Jesus fez quando estava na terra? Lembra?
Eu só li o Novo Testamento, né? Do Velho Testamento eu nem pegava, porque eu não entendia nada. O que é que Jesus fez? Então ele matava a fome das pessoas, curava os doentes. Nós começamos a cuidar do pessoal que tinha ferida e não sarava aquelas feridas por causa da fome. Entendeu? Porque passava fome. Assim a gente trabalhou muito tempo nesse grupo de adolescentes. Com o princípio cristão. Com o princípio cristão, não é isso? Interessante. Cristão. Então até hoje, então, a senhora desenvolve esse trabalho Até baseado nisso. Estou com o meu textinho lá, está muito bonitinho, viu? Pegou uma coisa aí dentro para levar. É, tem sim. Tchau, tchau. Muito obrigado. Aí depois nós tínhamos um grupo de mulheres também que aprendia a fazer artesanato, bordar, que eu era uma bordadeira assim de primeira, né? Ensinava muitas mulheres a bordar, falava para elas que elas bordavam um paninho, vendia, sabe, arrecadavam um dinheirinho, saía da dependência do marido, entendeu? Não tinha dinheiro, não tinha um centavo para nada. Ah, minha filha, faz um paninho de prato, vende, borda. Ah, mas dá trabalho, sem trabalho a gente não tem nada. Nos grupos de mulheres, né? Aí, com todo esse trabalho que eu tive lá, quando eu voltei para cá, já vim com essa bagagem, meu Deus. Fica com Deus, tá? Então, estou trabalhando no serviço. Mas eu vim, não, na coordenação. E aí vieram as filhas, se criaram, né? Me deram muito assim, trabalho de sair, adolescente. Mas graças a Deus se firmaram. Hoje tem uma consciência boa. Eu sempre deixei elas em casa, às vezes com outras pessoas, para participar da luta, para ir nos clubes de mãe, no movimento do Custo de Vida, participar do PT, né? Tudo quanto é reunião do PT eu saí. Eu sou a fundadora do PT, né? Assinei o livro de fundação do PT. E isso tudo deu muito trabalho, muita correria, tudo. E elas sempre ficaram em casa ou levava elas junto, não é isso? Teve uma assembleia do Custo de Vida, nós levamos ela para a Praça da Sé. Aquela menina quase me matou enforcada, aquele policial com aqueles cachorros lá, tudo, né? Nós tivemos muito medo e elas também, né? Mas foi assim que elas aprenderam a política, no dia a dia, na vida dura. E agradeço muito a Deus a consciência das duas. Muito, muito. As duas têm uma consciência assim, olha, estão na minha frente há tempo, sabe? Não aprenderam muito mais que eu, tem mais facilidade, né? Legal. Se a senhora, assim, tivesse alguma coisa para dizer, assim, para os jovens, assim, do Brasil, o que a senhora falaria? Eu acho que esse jovem de hoje, eles não podem ficar só assistindo televisão e só no celular, naquelas coisas que vêm aí. Eles têm que estudar, eles têm que participar de reunião com outras pessoas que têm outra mentalidade. Senão, eles vão ficar, assim como se diz, esqueci a palavra agora, né? Vão ficar ali só escutando o que não presta, não é isso? E um jovem que não vai crescer politicamente, pessoa que não cresce politicamente, é como uma pessoa que já nasceu morto, que está morta, né? Se eu não tivesse conhecido a vida, não tivesse aprendido muita coisa, eu acho que para o mundo eu era uma pessoa que era uma viva morta, não é isso? Eu adoro, isso aqui faz parte da minha vida, né? Legal. A sua mãe plantava também? Também. A minha mãe, aprendi com ela, né? Ela, na minha casa, até tinha vizinho que chegava, dona Cecília, me deu uma folhinha de coentro para eu botar na minha comida, mas minha filha, você mora em cima da pedra? Lá onde você mora, mas lá não tem água. Lá em casa a gente tinha um barreirinho de água, né? Que a gente segurava em casa e tinha mais facilidade, né? Mas não era por isso. É porque a minha mãe mesmo era cuidadosa. Quando tinha que carregar água de fora, a gente pegava as latas de água na cabeça para jogar água nas plantas. Mas plantava. E como é que ela era? Vamos... A minha mãe era maravilhosa. É, aprendi muito do que eu sei hoje, do que eu tenho, da minha vida, do amor pelas pessoas, aprendi com a minha mãe.